Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Vida em Portugal. O meu nome é Bernardo e hoje nós vamos falar sobre custo de vida. Então, se esse assunto já é importante para você, deixa aqui o seu like. E se você está chegando agora no nosso canal, aproveite e se inscreve, porque nós temos visto que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não se inscreveram. E a inscrição ajuda muito você, porque sempre que nós tivermos novos vídeos, você vai saber antes de todo o YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o custo de vida. Eu já moro aqui há praticamente 3 anos em Portugal e quem sabe isso pode te ajudar a entender e planejar melhor a sua vinda aqui para Portugal. E quais são as perguntas mais comuns que nós vemos aqui pela internet? Você, muito provavelmente, deve acompanhar aí vários canais e vários grupos e páginas do Facebook que tem uma enxurrada de perguntas a respeito, como vocês podem ver. Quanto preciso para levar para Portugal? Uma pergunta muito comum, muito comum. E quanto tempo consigo me virar com determinada quantia de euros, ou se dá para viver só com um salário mínimo aqui em Portugal, e quanto que uma família ou até um casal, de repente, consegue viver com X euros. Então, as pessoas perguntam demais isso e esquecem um elemento mais importante, que é o fato de que cada um vai ter uma vida diferente. Cada um no Brasil tem uma vida diferente, um estilo de vida diferente e, com isso, gastos também diferentes. Muitas pessoas têm aquele espírito de falar: ah, eu estou disposto a tudo, vou fazer economia, vou abdicar de muita coisa, e quando chega aqui, acaba não fazendo. Então não adianta eu, na minha realidade, falar para você que você precisa de determinado valor para vir para cá, seja ele mínimo, médio ou máximo. Vai depender muito daquilo que você quer fazer da sua vida aqui, do estilo de vida que você tem no Brasil e o estilo de vida que você vai ter em Portugal, o quanto você está disponível para abrir mão de determinados luxos, pelo menos no início, até as coisas se estabilizarem, e depois você construir a sua vida aqui. E além disso, você se acostumar com a economia daqui, se acostumar com o valor das coisas, se acostumar com o poder de compra do seu salário, dos seus rendimentos, daquilo que você vai ter aqui para utilizar. Então, muito cuidado com as pessoas que dão fórmulas, que dão soluções mágicas daquilo que, vem para Portugal com X e dá tranquilamente, você vai conseguir trabalho em determinado tempo. Isso não existe fórmula mágica. Não existe solução maravilhosa que serve para qualquer pessoa. Então, muito cuidado com isso. Planeje-se bem, pegue as informações que você vai ter aí em diversos canais, não só aqui no nosso Vida em Portugal, mas planeje-se bem, porque a vida é sua. Então, você é responsável por esses elementos todos do seu planejamento. E esse é um dos mais importantes. Então, se eu fosse poder dar uma orientação bem ampla aqui para vocês, juntem o máximo que vocês puderem antes de vir para cá. Porque vai ser isso que você vai ter como margem, uma gordura extra para queimar, digamos assim, para o seu dia a dia. Porque você não sabe quanto tempo você vai demorar a conseguir trabalho, quanto vai ser o seu arrendamento, quanto tempo você vai demorar a conseguir se estabilizar e até a se acostumar com seus gastos aqui. Então, muito planejamento, muita preparação e cabeça no lugar. O salário aqui em Portugal. O salário aqui em Portugal, agora em janeiro de 2021, chegou aos 665 euros. E dentro do mapa da Europa, como vocês podem ver aqui, eu fiz questão de colocar, Portugal está aqui na Península Ibérica num patamar de salário mínimo realmente baixo para médio no contexto da União Europeia, mas há outros países com salários mínimos ainda menores. Então, Portugal, apesar de muitos falarem, um dos menores salários mínimos da Europa, etc., ok, pode até ser, mas ele está dentro de uma média que se equipara, por exemplo, à da Espanha, à da Grécia. Então, não é o pior dos cenários para você vir para Portugal e encontrar no contexto europeu um salário mínimo adequado. Só que a grande diferença que favorece Portugal é o custo de vida aqui. Então, por mais que tenha um dos salários médios para baixo da Europa, tem um custo de vida equivalente a esse salário mínimo, a esse valor. Dá sim para viver com essa média salarial, até porque você não ganha só 12 salários ao ano. São 12 meses, mas você ainda tem o subsídio de férias, que é um salário cheio, e bem como o subsídio de Natal, é o 13º, digamos, em que você também recebe outro salário cheio. Ok, existem descontos de segurança social, imposto de renda, que aqui é chamado IRS, mas ainda assim são 14 salários. Então por isso que muitas vezes você se surpreende quando vê, a média salarial em Portugal é maior do que a do salário mínimo. Então a maioria das pessoas ganha mais de um salário mínimo. Não é isso. A maioria das pessoas sim vai ganhar um salário mínimo.
porém, são 14 salários. Então, se você pegar 665, multiplicar por 12, você vai ter um salário mínimo por mês e um valor de 665 por mês. Mas se você pegar esse valor, multiplicar por 14 e aí sim dividir pelos 12 meses, você vai ter a média real dos rendimentos, pelo menos brutos, aqui do trabalhador em geral que ganha um salário mínimo. E vai ser acima dos 665. O valor em cima disso vão incidir, como eu falei, a segurança social, que é o INSS do Brasil, o equivalente, e o imposto de renda, tá bom? E a meta do governo para 2023 é de que esse salário mínimo esteja equivalente a 750 euros. Esse planejamento foi antes da pandemia, tá? Pretendia-se, o plano em 2021 era que o salário mínimo chegasse a patamares superiores aos atuais de 665 euros, mas devido a toda a crise e todo o contexto de maior cautela econômica que acabou trazendo diante desse problema todo mundial, levou a um pequeno reajuste do salário mínimo, que antes era 635 euros para 665. E o poder de compra em Portugal. Aqui é o elemento mais importante, porque não adianta falar que você ganha 665 euros por mês, fazer a conversão para o real e pensar, uau, nossa, o salário mínimo de Portugal é espetacular, mas você aqui vai ter os seus gastos em euro, tá? E os custos aqui são equivalentes ao salário mínimo de Portugal. Você pode achar muito, pode achar pouco, mas é diante desse parâmetro que você vai poder ver realmente se o salário mínimo daqui é adequado ou não. Vamos lá, ó. O poder de compra da população de Portugal é mais elevado sim do que no Brasil. Se compararmos, por exemplo, Lisboa e São Paulo, que são cidades, grandes metrópoles nos seus respectivos países, por exemplo, o poder de compra da capital portuguesa aqui em Lisboa vai ser quase 43% mais alto do que em São Paulo. Um exemplo está aqui, um celular de alta capacidade, que aqui em Portugal custa 1.160 euros, e que se você comparar isso com o salário mínimo daqui, você vai precisar gastar quanto? Quanto que você gastaria se fosse um trabalhador aqui ganhando um salário mínimo para comprar esse celular? Você gastaria, como mostra aqui ao lado, apenas 1,74 salários. Você não chegaria a precisar de 2 salários para comprar esse aparelho. Por outro lado, no Brasil, com o valor de R$ 8.549, já com desconto, você vai encontrar 7,77 salários para poder pagar pelo mesmo aparelho. Então você vê aí que o poder de compra nesse artigo vai ser muito superior aqui em Portugal. Mas aí você pode dizer, ah, mas não é qualquer um que vai comprar um aparelho desse, a maioria das pessoas que vão para Portugal não são ricas, então não, isso daí é uma comparação que não cabe, é só para... Então, ok. Então, um elemento fundamental aí da cesta básica, tanto do Brasil quanto aqui em Portugal, o arroz. O arroz mais básico, mais simples e mais econômico, custa 71 cêntimos. Dentro desse valor você encontra o quê? Que com um salário mínimo eu conseguiria comprar 936 quilos aproximadamente desse produto. O produto similar, no Brasil, custando R$ 6,45, com salário mínimo brasileiro só conseguiria comprar 170 quilos aproximadamente. Então você vê aqui uma diferença brutal entre os poderes de compra nessa categoria que já é popular. Mas, para dar mais um exemplo para vocês, eu trago aqui um artigo idêntico nos dois países. Aqui no arroz você poderia falar que é a diferença de marca e tem outros fatores que influenciam. Aqui é um produto idêntico. O mesmo produto, a Nutella, creme de avelã de 350 gramas. No Brasil, eu compraria aproximadamente 49 unidades. Já aqui em Portugal, eu conseguiria comprar cerca de 190 unidades. Então, é justamente isso que eu estava falando para vocês. O poder de compra do salário mínimo daqui é muito maior, é superior e muito superior ao do Brasil. E para você saber muito mais sobre o custo de vida aqui em Portugal, eu convido vocês a verem a nossa live. Vê lá em cima, ó, você vai poder clicar aqui e vai direto para lá para assistir. Então, se gostou desse vídeo, clica aqui no like. Tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários e tchau!